valor excede o de finas joias. Olá, bom dia. Mais um dia de provérbio, mais um dia de programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor. Vamos desfrutar do provérbio de hoje, dia 17 de outubro, que fala assim: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Provérbios 25:19. Temos como título: não se pode ter confiança no desleal. É sabido que amigos na hora da prosperidade ou da fama não são confiáveis. Muitos são os aproveitadores da fama alheia para buscar ascensão social. Eles são como dente quebrado e pé sem firmeza, em que não se pode contar no tempo da angústia. São como ratos de porão de um navio que vivem como inquilinos que não pagam aluguel na aventura dos outros, porém, são os primeiros a abandonar o navio quando este começar a naufragar. O mesmo pode ocorrer na obra do Senhor. Quando tudo vai bem, todos se aproveitam da bonança, mas em tempos de provação, somente os leais permanecem. O apóstolo Paulo, em sua prisão domiciliar em Roma, perto de seu martírio, reclamou que todos os da Ásia o abandonaram, dentre os quais estavam Figelo e Hermógenes, 2 Timóteo 1,15. Até Demas, tendo amado o presente século, o abandonou e se foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4,10. Timóteo, entretanto, foi seu cooperador leal, que ele deixou em Éfeso para cuidar da igreja. E ele pediu para levar também Marcos, pois era-lhe útil. Sejamos fiéis na bonança ou na angústia, até a vitória final. Sejamos fiéis na bonança ou na angústia, até a vitória final. Amém? Que o Senhor nos guarde sempre fiéis com as nossas irmãs, com a igreja, com o nosso Senhor. E até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Bom dia a todas as irmãs. Cumprimento a todas com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como você tem passado, você e sua família, espero que estejam todas bem, na dependência da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Todos nós necessitamos da vida de Deus, essa vida que vence, né? A vida de Deus é uma vida que vence, é uma vida que vai nos levar a reinar com Cristo no mundo que há de vir. Permanecermos firmes no Senhor, formos fiéis, né? Fiéis à sua palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando o seu dia, abençoando toda a sua família, durante todo este dia. Que o Senhor resplandeça a sua luz sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre todos nós. Amém? Ó Senhor Jesus, amém. Nessa sexta-feira, dia 17, temos versículos da leitura, para a leitura bíblica que está em João capítulo 1, versículo 1 ao 12, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 6 e Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 5. Amém? Ó Senhor Jesus, amém. Ler com oração. Esse versículo está em João capítulo 1, versículo 4, que diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O tema da mensagem de hoje é o resplandecer da luz. Não devemos ficar apegados às coisas terrenas, pois um dia elas desaparecerão. Paulo disse aos Colossenses que pensassem e buscassem as coisas do alto, onde Cristo vive. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo
1 ao 5. Busquemos o que é eterno, o que tem valor espiritual. A palavra de Deus é a verdade e sua presença são elementos eternos. Não mudam com o tempo, não. Ó Senhor Jesus, graças te damos, porque a tua palavra é a verdade e a sua presença são elementos eternos. Ó Senhor Jesus, não mudam, esses elementos não mudam com o tempo. Deus é luz. Ele, como luz, resplandeceu em nossos corações para gerar vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 6. Assim como Lúcifer trouxe trevas à terra com sua rebelião, hoje ele ainda tem levado trevas aos corações dos homens, cegando-os para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ó Senhor Jesus, aqueles que estão nas ruas pregando o Evangelho do Reino estão levando luz aos corações que Satanás cegou. Amém. As pessoas precisam da luz, que é Deus, para ter vida. Amém. Vamos às ruas, seja para fazer reportagem ou para orar pelas pessoas, vamos levar luz a elas. Paulo disse, porque não nos pregamos a nós mesmos. Conferir Colossenses capítulo 3, versículo 5. Se pregarmos de acordo com o nosso conhecimento, ou seja, com nossas próprias palavras, não conseguiremos levar luz às pessoas. Paulo não pregava a si mesmo, ou seja, não pregava para exibir seu conhecimento ou eloquência, antes pregava a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Isso está no versículo 5. O que as pessoas cegadas por Satanás necessitam é receber a palavra, para que Cristo resplandeça em seus corações e elas vejam a verdade do Evangelho. Somos apenas servos, por isso nunca nos ensoberbeçamos. O Senhor não quer que nós ensoberbeçamos quando tivermos sucesso. Precisamos estar cientes de que quem faz a obra é o Espírito. Ó Senhor Jesus, por isso nunca busquemos espaço, seguidores, fama ou glória para nós. Isso não tem valor, apenas somos canais para levar a palavra de Deus. Sim, somos apenas canais para levar a palavra de Deus, que será luz e vida para as pessoas. Sabemos que a restauração da luz no primeiro dia é um fato que realmente ocorreu. Entretanto, podemos ver também o significado espiritual do que Deus fez. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Deus não só restaurou a luz do primeiro dia para a terra, como também está restaurando a luz em nosso coração, para não vivermos às cegas. Essa luz de Deus vem por Cristo, que é a palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 1, versículos 13 e 4. Deus quer dar sua vida ao homem. Sem a vida de Deus não há salvação. Ó Senhor Jesus, sem ela não adianta termos bom comportamento, nem sermos bons cristãos. Isso não cumpre a vontade de Deus. Precisamos sim da vida de Deus, e essa vida é a própria luz. Quando recebemos a vida de Deus, essa vida passa a nos iluminar. No dia em que cremos no Senhor Jesus, recebemos a vida de Deus e nos tornamos seus filhos. João capítulo 1, versículo 12, podemos conferir. Ó Senhor Jesus, a partir desse momento, a vida de Deus que recebemos é luz para nós. Percebemos que a vida que levamos
anteriormente era uma vida de pecados. Antes estávamos em trevas, mas agora, com a chegada da luz, as trevas se dissiparam. João capítulo 1, versículos 4 e 5. Aqui o irmão Pedro Dong está contando um testemunho dele, né? Certa vez desci a garagem de um prédio e de repente a energia acabou. Fiquei sem luz, numa grande escuridão, não sabendo que direção tomar para ir até meu carro, correndo inclusive o risco de me chocar contra alguma coluna. É uma sensação horrível, disse. Embora a escuridão preenchesse todo o lugar, bastaria eu acender um palito de fósforo e a luz, por menor que fosse, já seria suficiente para dissipar as trevas e me dar direção correta. Para nós, a luz é Cristo, a palavra. O próprio João Batista testificou a respeito disso. Conferir João capítulo 1, versículos 8 e 9. Graças a Deus, essa luz nos iluminou e continua iluminando-nos. Não andamos em trevas, pois temos a vida de Deus, que é luz, dentro de nós. Somos apenas servos. Para isso, nunca nos ensoberbeçamos. O Senhor não quer que nós nos ensoberbecemos. Quando tivermos sucesso, quando formos às ruas, temos sucesso. Ao contatar as pessoas, levar a luz da palavra, precisamos estar cientes de que quem faz a obra é o Espírito, não somos nós. Nós somos apenas canais usados pelo Senhor para transmitir, levar essa luz, essa vida que as pessoas tanto necessitam. Não devemos ficar apegados às coisas terrenas, pois um dia essas coisas terrenas desaparecerão. Ó Senhor Jesus, por isso que Paulo disse aos Colossenses, né? E essa palavra também é para nós. Paulo disse aos Colossenses que pensassem e buscassem as coisas do alto, lá do alto, né? Onde Cristo vive. Então, busquemos o que é eterno, irmãos, o que tem valor espiritual. A palavra de Deus, que é a verdade, a sua presença, são elementos eternos, não mudam com o tempo. Por isso, precisamos da palavra de Deus todos os dias, nossa verdadeira comida, nossa verdadeira bebida. Continuemos exercitando o nosso espírito, alimentando dessa palavra, desfrutando das lives, as lives de quinta-feira, sábado, domingo, também das lives que participamos com os grupos das Irmãs As Conectadas, para estudarmos o alimento diário, fazermos a transcrição, a imersão na palavra, gritos de guerra, lives de oração, ó Senhor Jesus, e também sairmos com os irmãos à medida que o Senhor proporciona para nós condições de podermos estar levando essa palavra a todos, porque a vida é para todos. Amém. Ó Senhor Jesus, que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Amém. Ó Jesus Cristo é o Senhor. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Amém. Mais importante é que eu ande com Deus. Mais importante é que eu ande com Deus. É que eu ande com Deus. É que eu ande com Deus. O mais importante é que eu ande com Deus. O mais importante é que eu ande com Deus. O mais importante
Essa palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Jesus é nosso Senhor. Estamos aqui nessa sexta-feira para desfrutarmos da palavra junto com você. Finalzinho de semana, né? Graças ao Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Então, hoje nós vamos ver os capítulos 30 e 31. O povo já está na Babilônia e o Senhor mandou uma cartinha para eles, né? Que legal, eu achei isso tão bacana, né? Os jovens não desfrutaram disso, né? Por conta dos e-mails e do WhatsApp, né? Que é mais rápido. Mas nós desfrutamos muito das cartas, né? E como era gostoso você receber uma carta. Eu imagino como que esse povo reagiu quando ele recebeu uma carta do próprio Deus, né? Ó, Senhor Jesus, o Senhor ditou uma carta e Jeremias foi fiel aí em tudo que o Senhor queria dizer para o povo. E essa carta chegou para todos ali, né? Para o rei, para os sacerdotes, levitas e todo o povo leu essa carta, né? E isso trouxe ânimo para o povo, né? Porque você imagina, eles estavam lá num lugar estranho, tinham perdido o direito de estar na sua casa, mas eles estavam num lugar estranho e o que fazer? Eles eram escravos do Nabucodonosor, e agora o que fazer? Então o Senhor escreve essa carta para eles, né? E isso trouxe um ânimo para o povo. Quando o Senhor disse assim: vocês vão ficar por aqui, vocês vão ficar aqui 70 anos, mas fiquem em paz. Vocês construam suas casas, casem seus filhos, né? Plantem pomares, fiquem em paz, porque eu vou tirar vocês daí daqui um tempo. E esse tempo era um pouco longo, né? 70 anos, uma vida, né? Mas isso deu uma esperança para o povo. E a gente só valoriza o que a gente tem quando nós perdemos, não é assim? Então eles agora estavam valorizando a terra, que era a herança prometida aos seus pais, né? Que eles desfrutavam ali, da segurança do lugar, da presença do próprio Deus ali, né? E eles ficaram como que perdidos, né? Mas o Senhor trouxe um ânimo, tanto que quando Nabucodonosor é vencido por Ciro, rei da Pérsia, e Ciro decreta a liberdade deles para voltar e reedificar Jerusalém. Quem voltou para Jerusalém, voltou espontaneamente, né? Então, olha só como o Senhor deu essa chance para eles, depois de muito tempo, né? Então, eles voltam com aquele desejo, com aquele encargo de reedificar Jerusalém. Então, o Senhor o Senhor fez esse povo. E aí, com certeza, quando volta com mais experiência de vida, né? Com arrependimento também, né? Quantos arrependimentos será que não houve ali, né? Muitos, porque eles perderam tudo que eles tinham. Então, muitos deles se voltaram para o Senhor, né? Muito bem, muito rica a história, a gente vai ganhando, né? Cada dia que a gente vai se aprofundando mais na palavra, você vai ganhando coisas novas, né? E isso também nos motiva a prosseguir, né? Essa vida com Deus que é maravilhosa, né? Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por toda a palavra que o Senhor revela para a tua igreja, que o Senhor traz luz para nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou registrado toda a história de Israel. O Senhor deixou a Bíblia nas nossas mãos e hoje nós podemos desfrutar de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor fez,
de todo o seu propósito, de todo o seu plano eterno. Muito obrigada, porque a palavra do Senhor, ela é viva e permanente. Senhor Jesus, tudo pode passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer por toda a eternidade. Amém. Graças ao Senhor, né? E hoje nós vamos ver que a palavra do Senhor não abandonou o povo, né? Vamos ver? Capítulo 30, abra sua Bíblia aí e me acompanha. Vamos lá? Deus promete restaurar o seu povo. Capítulo 30, versículo 1. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Olha, o Senhor continua falando, né? Com o povo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? E por que se tornam pálidos todos os rostos? Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Versículo 8. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias. E nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor seu Deus e também a Davi, que lhes darei como rei. Portanto, não tenham medo, meu servo Jacó, diz o Senhor. Nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri como se fosse um inimigo. O castigo foi cruel, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Porque você grita por causa da sua ferida, essa sua dor é incurável. Por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados é que eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que a devoram serão devorados. E todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei
e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim. Castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime, e ele chegará perto de mim, pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Aqui nós vemos que o príncipe procederá daquele povo que foi mantido vivo, certo? Quem é esse príncipe? É Jesus Cristo. Amém? Versículo 22. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu. Uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso. É assim mesmo, né? Depois que passa a tribulação, depois que passa a disciplina do Senhor, aí você entende. Ah, agora eu sei, por isso que eu passei por tudo isso aqui. O Senhor queria me mostrar tal coisa, né? Muito bem, vamos para algumas notas para a gente poder entender um pouco mais, né, sobre o que a gente leu. Temos aqui no capítulo 30, versículo 2, o Senhor manda escrever um livro. Primeiro o Senhor mandou escrever uma carta, agora ele manda escrever um livro, com todas as palavras que o Senhor tinha dito para o povo. Então, quando você escreve um livro, é para registrar, né? Para deixar algo registrado ali. E foi assim que o Senhor pediu para ele. Versículos de 8 a 10, o Senhor anima o povo para que ele tire a palidez do rosto, né? E deixe de gritar. Virá o dia que o Senhor vai quebrar aquele jugo, né, que está no pescoço deles, ou seja, a escravidão. O Senhor vai tirá-los dali e vai fazê-los voltar. Então ele diz, não tenha medo, não se atemorize, eu livrarei vocês dessa terra distante. Um exemplo bem simples aqui, né? O Senhor tirou o povo da terra e levou da terra de Israel e levou para um lugar bem distante, né? Isso foi um castigo, né? É igual você dar um castigo para o seu filho, né? Agora você não vai sair, você vai ficar nesse lugar aqui, nesse cantinho aqui. Ou você desse um castigo para o filho, né? Então, foi exatamente isso que ele fez, ele deu um castigo. Tirou eles dali, agora você vai ficar nesse cantinho aí, vai ficar pensando aí. Vai pensar no que você fez, né? Até você se arrepender. Depois, quando você se arrepender, eu tiro você daí do castigo. É assim que o Senhor fez. E eles estavam feridos, né? Porque quando apanham, ficam machucados, né? O Senhor diz, você está ferido porque você fez muitas maldades. Então, o castigo foi forte, né? Então, no versículo 14, ele diz isso, né? O castigo foi cruel, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por isso que você está com essa ferida aí. Mas necessário, né? Contudo, o Senhor vai tirá-los de lá. No versículo 21, é mencionado o príncipe que vai proceder desses que foram para o exílio, esses que foram preservados vivos, né? E você se lembra, em capítulos anteriores, o Senhor falou assim, ele deu o exemplo dos figos bons e dos figos ruins, né? Então, os figos bons iriam para o exílio. Então, o Senhor fala assim, eu os considerei bons, né? Então, vou preservá-los, né? Então, desses figos bons, que foi preservado, vai nascer o príncipe, que é desses figos bons,
judeus que foram preservados vivos ali, vai nascer o príncipe, que é Jesus Cristo. Amém? Capítulo 31, versículo 1. Lamento transformado em júbilo. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Aqui, as Bíblias de estudo dizem que naquele tempo pode ser quando Ciro liberta o povo e eles voltam para Jerusalém. Então, é neste tempo aí, né? O Senhor volta a ser o Deus de todos eles ali. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos. Porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim, levantem-se, subamos a Sião ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó. Exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam, salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas os que estão e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui, virão com choro e com súplicas, os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e guardará como um pastor faz com seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros, os bezerros, serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a Virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Versículo 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprima sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo, tu me castigaste, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Versículo 20. Não é Efraim o meu filho querido? O filho das minhas delícias?
pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada. Preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte à Virgem de Israel, volte para suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. No versículo 15 fala sobre Raquel, que está chorando, né? Quem é Raquel? É mãe de José. Raquel, e ela é retratada como chorando em Ramá. Essa cidade fica a 8 quilômetros do norte de Jerusalém. Ramá serviu de ponto de partida para a deportação para a Babilônia. Raquel era a esposa favorita de Jacó e morreu dando à luz a Benjamim. E ela também é mencionada como a mãe de todas as 10 tribos de Israel, visto que os seus descendentes, Efraim e Manassés, eram cabeça das 2 tribos principais nessa região. De Herodes traziam à mente mais uma vez. E a recompensa pelo choro de Raquel é que seus filhos voltarão de todo o mundo para onde foram exilados. Assim como Jacó e Raquel voltaram depois de servir Labão, lembra? Eles voltaram para a terra dos seus pais, né? De Isaac. Voltaram como? Com todos os seus filhos, né? Essa foi a recompensa. Jacó saiu sozinho e voltou rico, né? Com sua esposa, suas esposas, seus filhos, todos com seus escravos, com seu rebanho, né? Essa foi a recompensa por voltar para o lar, né? Que no caso aqui vai ser Jerusalém. Amém? Faça uso da nota King James, tá bom? Eu li para vocês agora a nota 31:15, falando sobre Raquel. No versículo 22, você vê também algo interessante aqui, né? O Senhor fala, vou falar algo novo, uma coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. Vamos ver o que isso quer dizer? Vamos para King James, nota 22. A Virgem de Israel é chamada de filha apóstata, uma obstinada radical. O que é apóstata? É aquela que abandonou a fé, né? A expressão uma mulher cercará um homem, né, ou cortejará um homem, é talvez a frase mais obscura em todo o livro de Jeremias. Alguns veem isso como uma profecia do nascimento virginal de Cristo, mas a palavra mulher não vem acompanhada de um artigo definido, e tal termo geral para mulher não pode ser tomado como indicado uma virgem. Coisa nova pode significar que mulher se refere a Israel e guerreiro se refere ao Senhor, ou seja, o homem, né, se refere ao Senhor, de modo que uma nova relação entre Israel e o seu Deus surgirá nos últimos dias. Não? Então aqui a mulher, como Jerusalém, né, vai cortejar Deus, né, no caso. Amém? Que aqui, prosperidade do povo de Deus, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro na terra de Judá e na sua cidade, se dirá outra vez: o Senhor a abençoe, ó morada de justiça. O Senhor o abençoe, ó Monte Santo. 24. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de pessoas e de animais,
como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para os afligir. Assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. Então, aqui mais uma vez o Senhor mostrando que cada um vai dar conta de si, né, diante do Senhor, né? Não é o pai fez algo errado e o filho vai pagar pelo que o pai fez. Não, não vai ser assim. O Senhor diz claramente que cada um vai ser responsável por si mesmo. A nova aliança com Israel, versículo 30. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, essa nova aliança aí com o povo, o sangue de Cristo, né? Que é a nova aliança. É a morte do Senhor Jesus Cristo que faz uma nova aliança aí, né? Então, o Senhor diz: eu vou perdoar os seus pecados e jamais me lembrarei deles. Então, só o sangue de Jesus pode eliminar todos os pecados, né? Então, está se referindo ao Senhor Jesus aqui. 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, porque tudo que fizer, pois, por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Versículo 38. Eis que vem dias, diz o Senhor, que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá na linha reta até a colina de Garebe e depois se virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Senhor prometendo reedificar Jerusalém. Certamente essas palavras foram de ânimo para todo o povo. Eles foram motivados a continuar vivendo ali para regressar, né? Regressar. Então, eu quero dar um exemplo aqui, né? Meu marido, né, ele morava na Bahia e se mudou para São Paulo. Então, ele saiu da sua terra com 17 anos e o desejo dele era sempre voltar para a sua terra natal, para a Bahia. Esse desejo o motivou a vida toda, né? Sempre com aquela esperança: um dia eu vou voltar para minha casa, né? E quando ele se aposentou, ele voltou para a Bahia. Então, o povo teve esse ânimo aí, né? E essa esperança os animaram e um dia, no tempo do Senhor, eles voltaram para Jerusalém. Amém? Ficamos por aqui. Hoje foi bem longa a nossa leitura, né? Convido vocês a continuarem com a gente
a irmã Lene dá continuidade à leitura seguindo o roteiro anual. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã tem mais e eu aguardo vocês. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos capítulo 87, Provérbios capítulo 25, versículos 18 a 19, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler os Salmos. Jerusalém, a cidade de Deus. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia, nasceram em Sião, é o que se diz. E a respeito de Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão, todas as minhas fontes estão em ti. Amém. Agora, Provérbios, capítulo 25, versículo 18 e 19. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como o dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como o dente quebrado e pé sem firmeza, assim é uma pessoa desleal no tempo de angústia. Vamos ler agora a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, que fala assim: a prática da oração, um só mediador. Versículo 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérola ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça a autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com o bom senso. Amém? Até amanhã com mais a palavra. Vamos ler capítulo 3 de Timóteo. Fiquem na paz, que vem do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Ele é o Rei, Jesus é o Rei, é o nosso Rei. Ele é o Rei, Jesus é o Rei, é o nosso Rei. Ele é o Rei, Jesus é o Rei, é o nosso Rei. Levantai, ó
levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. La 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 la. La 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 la. Senhor, La 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 la. Jesus, La 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 la. La 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 la. Rei, La 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 la. Senhor, La 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 la. Jesus, La 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 la. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor